Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos no capítulo 5 do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesmo. E se você tem feito esse desafio, você pode estar deixando um pouquinho dos comentários aí o que Deus já está fazendo na sua vida, tá bom? Vamos ao capítulo 5, que o tema é: preciso reconhecer que tudo de bom que eu recebo vem de Deus e me adequar ao que Ele sonhou para mim quando me criou. O texto está em Tiago 1, de 16 a 21, e diz assim: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Reflexão. Tiago esclarece que todo bom e perfeito presente vem de Deus. Ele não muda e é fonte de tudo o que é bom. Não há nada bom vindo de nós mesmos. Ele havia falado sobre a tentação tendo o nosso desejo como fonte. E agora reforça que o contrário, aquilo que é bom, tem Deus como fonte. É uma lembrança de que Deus é bom e sua bondade o fez tomar a decisão de nos gerar pela palavra da verdade, com o propósito de sermos como seus primeiros frutos criados. Deus é imutável e verdadeiro em tudo o que faz e diz. Ele é a fonte de toda bondade e ele decidiu nos gerar e nos ver como primícias de sua criação. Não somos bons em nós mesmos, mas fomos gerados por um Deus bom. Tiago reforça a exortação de que devemos ser bons ouvintes, devemos evitar falar e evitar nos irar. Quando não sabemos ouvir, consequentemente, falamos sem pensar e expressamos nossa ira, que não manifesta a justiça de Deus, e sim a nossa própria justiça equivocada. Por isso, precisamos nos livrar de tudo que nos suja mentalmente e da maldade que é comum ao mundo, mas não deve ser comum ao cristão. Devemos aceitar, acatar, receber com humildade a palavra implantada em nós, pois ela é poderosa para nos salvar. Se não ouvirmos a palavra com atenção e com atitude de obediência, o nosso fim será agirmos de forma moralmente reprovada e nos contaminarmos pela maldade que prevalece. É muito importante atentarmos para a palavra que tem poder de nos salvar de atitudes pecaminosas que nos levariam à morte. Deus é bom e nos vê como suas primícias, mas precisamos saber ouvir, falar e sentir de uma maneira que demonstre que a palavra da verdade nos gerou, nos fez nascer de novo e nos faz libertos de tudo que é imoral e da maldade que nos rodeia. Decisão. Eu entendo que não há bondade em mim mesma. Toda fonte de bondade é Deus, e Ele decidiu me gerar pela palavra da verdade. Eu posso receber com humildade esta palavra e ter um comportamento que agrada a Deus, sabendo ouvir, sendo prudente no falar e sendo tardia em me irar diante de pessoas e situações. Decido abrir mão do meu comportamento precipitado, porque ele não manifesta a justiça de Deus. Decido me purificar moralmente e livrar-me da maldade que faz parte da natureza caída. E em lugar disso, quero aceitar com humildade a palavra, que é poderosa para me salvar não só da morte física, mas da morte emocional, da morte dos relacionamentos. Eu decido abraçar a palavra da verdade e não dar ouvidos a mentiras. Eu decido ouvir com sabedoria todas as coisas e só responder o necessário. Eu decido guardar o meu coração da ira e vencer a maldade que me cerca e a impureza moral que faz parte da minha natureza.
Eu não quero achar que sou boa, mas também não quero acreditar que não tem jeito para a minha maldade. Quero a verdade e quero a liberdade que ela proporciona. Eu decido cumprir os propósitos de Deus e ser como primícias de sua criação. Eu abro minha vida para receber a boa dádiva e o dom perfeito que vem do céu. Vem de um Deus que não muda e que me ama. Sua palavra pode me salvar e eu abro o meu coração para que ela faça isso em minha vida. Oração. Senhor Deus, eu te entrego, eu te agradeço porque tudo de bom que eu já vivi em minha vida tem como fonte o Senhor. Eu te peço que me perdoes por todas as vezes que eu ouvi pouco, falei muito e extrapolei a minha ira. Quantas vezes a tua justiça não se manifestou porque eu me antecipei com a minha justiça própria, que não passa de trapos de imundícia. Ajuda-me a sempre esperar a tua justiça e a não agir de acordo com a maldade que é imposta pelo sistema em que vivemos. Eu quero receber com humildade tua verdade e por ela ser salva. Eu quero viver teus propósitos e te agradeço porque tu não desistes de mim, não desistes de me transformar e de me ver como primícia da tua criação. Tua graça bendita me alcança todos os dias e por causa dela eu creio que vencerei minhas limitações. Eu te agradeço porque não me sinto só e porque sou alvo da tua bondade diariamente. Experiência. Hoje foi um dia muito cansativo, mas bem produtivo. Eu gosto de estar em família, reunir todo mundo, mas é bem complicado. O mais difícil é cada um ficar na sua. O mais fácil é cada um ficar na sua. Hoje inventamos um churrasco e não foi legal até que todos estivessem lá com tudo o que precisávamos. Só para ter uma ideia, ninguém levou fósforo e sal grosso. Mas eu estava disposta a pagar o preço da comunhão. Precisava ser tolerante, paciente e principalmente decidir que nada atrapalharia o meu dia ou estragaria o meu humor. O atraso de uns, a irresponsabilidade de outros, tudo fazia parte de um teste em que eu precisava avaliar o que realmente era importante. Eu tenho aprendido que para ter comunhão eu preciso estar disposta a lidar com as diferenças de cada pessoa. Preciso ser tolerante com aqueles que têm defeitos diferentes dos meus. Preciso observar mais e falar menos. Preciso manter o bom humor até quando não há muitos motivos externos. Preciso ter paciência para ver tudo se resolvendo sem que para isso os relacionamentos sejam sacrificados. Sobrevivemos ao churrasco e foi muito bom. Eu havia pedido a Deus um dia tranquilo e feliz, apesar das previsões não estarem apontando para isso. Deus foi maior que as previsões e me ensinou que, se eu quero me aproximar das pessoas, primeiro terei conflitos a enfrentar. Eu gosto de estar com pessoas, mas preciso amadurecer a ideia de que cada pessoa é tão complexa quanto eu e tão simples quanto eu. Eu não devo olhar com pessimismo os encontros só porque já sei quem vai chegar atrasado, quem vai esquecer de levar a sua parte e até mesmo quem vai ignorar o convite. Devo acreditar que é em meio aos relacionamentos que descobrimos as maiores necessidades que temos de mudar a nós mesmos. Hoje exerci autonomia em relação à qualidade do meu dia e tudo correu bem. Hoje é o meu 5º dia e muita coisa dentro e fora de mim aconteceu. Amanhã terei o encontro pedagógico no seminário e conhecerei os demais professores. Amanhã portas inesperadas se abrem para mim enquanto busco mudanças esperadas em mim. Amanhã algo novo está surgindo em forma de desafio. E para você, como tem sido esses dias? Eu vou fazer as perguntas, tá? Se você estiver fazendo o exercício sozinho ou em grupo. A primeira pergunta. O pecado faz parte da nossa natureza, porém, tudo de bom que recebemos vem de Deus. Ele nos fez para glorificá-lo. Como podemos viver os propósitos divinos que são maravilhosos, tendo a natureza caída? Qual foi a receita de Tiago nesse texto? Segunda pergunta. Alguma vez você agiu precipitadamente, ouvindo pouco, falando muito e irando-se? Se sua resposta for sim, explique
quais foram os resultados do seu comportamento. 3. Como você tem obedecido à palavra de Deus que tem sido ensinada a você? Com humildade ou de forma mecânica, meramente religiosa? Explique sua resposta. 4. Na sua opinião, por que muitas pessoas conhecem a palavra, mas não conseguem livrar-se da impureza moral e da maldade? 5. Você se considera um bom ouvinte? Explique. 6. Você se considera uma pessoa irada e precipitada no falar? Explique. 7. Em que você foi mais desafiado no conteúdo deste capítulo? 8. Qual o seu compromisso a partir do que você descobriu que deve ser, fazer ou deixar de ser e fazer? 9. Escreva uma oração para Deus. E 10. Se tiver em grupo, orem juntos uns pelos outros, pedindo que Deus haja na sua vida, na vida de cada um, fazendo as mudanças necessárias do ponto de vista de Deus. Amém? Se você foi edificado, não esquece de curtir, compartilhar, comentar. E se você quiser adquirir o livro na versão impressa, entre em contato pelo meu WhatsApp 981457703 e a gente está enviando para todo o Brasil, tá bom? Muito obrigada por sua audiência. Terminamos hoje o capítulo 5. Estamos nessa caminhada de mudança pela palavra de Deus. Muito obrigada e até o próximo capítulo.